O objetivo do nosso projeto foi compilar as informações sobre o Grande Roteiro, buscar encontrar cavernas adicionais que se encontravam ainda perdidas e elaborar uma síntese sobre o que se conhece a respeito desse período inicial das pesquisas do Peter Lund. Meu nome é Augusto Auler, eu sou geólogo de formação, especializado em cavernas e regiões kársticas. Eu me iniciei na espeleologia em 1981. Eu sou Luciano Faria, eu sou químico de formação, mas ao longo de 20, 25 anos eu trabalho com espeleologia. A espeleologia é a ciência que estuda as cavernas. Pegando esse assunto e da minha formação também, eu trabalhei em um doutorado com História da Ciência. Foi quando eu tive um pouco mais de contato com a história e a trajetória científica de Peter Lund. Peter Lund nasceu na Dinamarca em 1801 e logo com o seu ímpeto, pesquisador, ele se forma em medicina aos 23 anos de idade e começa a se interessar, pelo meio ambiente. Ele começa a voltar seus olhos para o que se entendia na época como as ciências naturais. Então, naquela época, os cientistas não eram formados em uma área específica da ciência, eles eram generalistas, era botânica, era zoologia, etc. e tal. Posteriormente é que ele foi se especializando. E o curioso é que, quando ele veio ao Brasil, ele não era ainda ligado às cavernas, ele era um botânico. Mas ele tinha uma especialização suficiente, de modo que ele podia perceber pontos interessantes, potenciais interessantes em outros tópicos ligados à ciência. E ele se interessou por animais, pássaros, sobre mamíferos, sobre formigas, sobre plantas, enfim, ele tinha um grande interesse por tudo. E veio, em uma das viagens que ele fez, tanto pela Europa quanto pelo restante do mundo, ele veio para o Brasil e aqui ele teve um primeiro contato com as ciências naturais tropicais. Ele gostou muito dessa experiência, ainda mais ele que tinha problemas de respiração, e ele resolve voltar para a Europa, defender um doutorado e mais uma vez vir até o Brasil em 1833, de onde ele nunca mais voltaria para a Europa. A expedição do Lund era uma expedição que compreendia inicialmente, era uma expedição pequena, com 2 europeus e uma série de ajudantes. Então compreendia uma viagem através do Rio de Janeiro, passando pelo interior de São Paulo, entrando um pouco em Goiás. Só que por causa de alguns problemas, imagine, eles tentaram percorrer 3.000 quilômetros em lombos de mula, com cavalos, com tropas. Se hoje em dia isso já é difícil, imagina há quase 200 anos atrás. Mas quando eles estão no interior de São Paulo, eles têm alguns problemas e resolvem abreviar sua viagem passando pelo interior de Minas, principalmente na região do Distrito Aurífero, que é de Ouro Preto, Mariana e Sabará. Só que antes de chegar aqui, nessa região, eles passam por Curvelo e lá existe um encontro daqueles mais improváveis. O Lund, um dinamarquês, encontra com outro dinamarquês, que é o Peter Clausen, e esse Peter Clausen apresenta a Lund as cavernas da região de onde se retirava o salitre. Ele entendeu que seria interessante dar uma olhada. Vamos ver o que esse conterrâneo meu está dizendo sobre cavernas, porque o Lund conhecia pouco de cavernas, mas ele entendia a importância de ossos fósseis. Então, nesse momento, Clausen convidou o Lund a visitar uma caverna. E essa caverna foi a Gruta de Maquiné. Lund traz para o interior de Minas, a gente pode até falar mais, a gente pode falar que Lund traz para o interior do sertão a metodologia científica. As pessoas não acreditavam que fosse possível desenvolver ciência no sertão, longe de um grande centro urbano. E é isso que Lund faz. Ele se estabelece, depois de ter passado pelo Grande Roteiro em Lagoa Santa, uma casa que ele adquire, ele transforma num grande laboratório e ali ele começa a desenvolver seus trabalhos em paleontologia, ou seja, o estudo de fósseis. Mas para desenvolver a paleontologia, ele também estuda a espeleologia, ou seja, ele faz os mapas das cavernas onde ele visita e na época, às vezes na falta de um desenho, ele descreve em seus diários os detalhes dessa caverna. E, digamos assim, ainda, como
desses produtos, ele também fala para a gente sobre a arqueologia e sobre a ecologia dos animais, uma vez que ele vai falar também sobre a pintura rupestre, sobre as antigas populações humanas, e ele fala também, né, de como que estavam os animais naquela época. Então, informações sobre cavernas não eram tão difíceis de obter. As cavernas exploradas por Salitre foram aquelas que Lund teve a oportunidade de visitar. E quando ele conhece o Peter Clausen e é apresentado a Gruta de Maquiné, de onde se extraíam minerais como salitre, ele começa a se interessar pelos ossos que apareciam e que até então não tinham explicação. Alguns acreditavam em gigantes, alguns tinham lendas bíblicas, e ele viu ali um grande potencial de estudar aqueles ossos que começavam a ser comuns em alguns museus da Europa. Foi assim que ele fez uma transição repentina de botânica para paleontologia das cavernas. Ele tinha um background suficiente para entender a importância daqueles ossos que ele viu pela primeira vez no Brasil. Então Lund empreende várias viagens, né, na Europa, no Brasil, e o grande roteiro de Lund é uma dessas viagens, agora sim pelo interior de Minas Gerais. A partir do momento que ele conhece o Peter Clausen, em 1834, ele vem até Ouro Preto, se despede da sua comitiva e retorna para Curvelo. Quando ele chega em Curvelo, ele conhece Peter Andreas Brant, né, que passa a ser seu companheiro, né, de viagens e um grande desenhista. E eles juntos agora começam a ver as cavernas onde havia a extração de salitre ali por perto. Eles passam perto da Maquiné, Lapa da Lagoa da Pedra, e desse jeito eles vão para norte, sempre procurando essas cavernas onde havia extração de salitre. Muitas dessas cavernas eles deixam registros, ou seja, os mapas que foram possíveis, né, com eles em mãos, de ser comparados no nosso trabalho em campo. Então a gente foi vendo ponto a ponto, local a local, por onde Lund e a sua comitiva científica passou. Ele fez um percurso bem amplo, né, Curvelo, Cordisburgo, Contria e depois Serra do Cipó, Baldim, Jequitibá, chegando pela primeira vez, né, se estabelecendo pela primeira vez em Lagoa Santa. Então, essa grande viagem ficou conhecida como o Grande Roteiro. E cada uma dessas cidades tem uma caverna interessante, né? A mais interessante, com certeza, em Cordisburgo, é a Lapa do Maquiné, ou a Lapa Nova do Maquiné, que eu conhecia na época. Mas existem outras cavernas, como a Lapa Velha do Maquiné, em Curvelo, a Quatro Bocas, a Capim Branco, Lapa do Mosquito, Lapa de Saco Comprido. Em Corinto, nós temos a Lapa de Dona Ana Felícia, a Lapa de Santa Rita. Do outro lado do Rio das Velhas, a gente tem a Lapa da Vargem Danta. Tem o maravilhoso Paredão do Paraúnas, né, onde ele deixa alguns desenhos muito bonitos. E ele começa a vir em direção ao sul, passando por Jequitibá, Baldim, até se estabelecer finalmente em Lagoa Santa, onde ele moraria até sua morte. Eu acho uma história interessante do projeto foi na região de Contria. É uma região isolada em que não se conhecia nenhuma caverna oficialmente e a gente recebeu a informação que haveriam algumas grutas lá e fomos até lá. Então, no momento que a gente chegou lá, a gente pôde comparar, né, que uma das cavernas, Lapa da Dona Ana Felícia, era exatamente, o mapa estava muito bom, por sinal, o mapa do Brant, conferiu certinho com o mapa que a gente produziu. Então é sempre um prazer você estar revisitando um local quase 200 anos depois e confirmando através do mapa e através das cenas que ele desenhou que se trata da mesma gruta. Eu acho que talvez é um momento de ouro do projeto. Em Baldim a gente tem a Lapa do Curtume, que foi uma dessas que a gente recaracterizou, ou seja, que a gente foi durante esse projeto e confirmou que era uma gruta do Lund. E uma outra interessantíssima é que é a Lapa da Forquilha. A Lapa da Forquilha que em diversos lugares, até mesmo próximo ao teto, você vê marcas de escavação da extração do salitre. E um pouco mais para baixo, encerrando esse projeto, a gente incluiu também a Cerca Grande, essa que já é em Matozinhos, bem próximo de onde ele morou. Algumas cavernas já haviam sido reencontradas, como a Maquiné, como a Lapa do Mosquito, e outras cavernas, né, que ele deixa as descrições simplesmente desapareceram, não porque elas foram destruídas, né, mas provavelmente porque as propriedades onde elas estavam mudou de nome, né, a própria gruta pode hoje ser conhecida por um grupo de espeleologia, mas por outro nome. Então, nosso objetivo foi tentar resgatar esse caminho, passando nas regiões onde as cavernas estão cadastradas e tentando fazer esse reconhecimento a partir dos mapas que o Lund deixou. De uma forma geral, a gente tem atualmente cerca de mais de 60% das cavernas identificadas.
o que a gente considera muito bom. A gente teve a oportunidade de descobrir novas cavernas, mapear novas cavernas, fazer uma descrição geológica, uma descrição paleontológica, biológica sobre essas cavernas, que também é importante, avaliar o potencial turístico e o grau de preservação, a necessidade de proteção dessas cavernas. Então eu considero que ele tenha sido um projeto com resultados muito interessantes. Não foi possível identificar todas as cavernas, mas eu vejo foi a primeira oportunidade momento que a gente conseguiu reunir informações que grupos de espeleologia, como o Grupo Bambuí, como o Opinião, haviam feito de forma mais fragmentária. A gente conseguiu coligir e apresentar uma síntese que representa o estado da arte do que se conhece sobre o Grande Roteiro. O projeto Grande Roteiro Lund trouxe diversos e variados resultados. Além das cavernas que a gente visitou, a gente pôde também trabalhar bastante com a população local. Nós levamos alunos e professores das comunidades de Estiva e de Saco Novo para conhecer essas cavernas. Nós trouxemos para junto da gente o pessoal da Prefeitura de Curvelo, que foi um grande apoiador desse projeto e que puderam vislumbrar diversas possibilidades, além de socioeducativas, de possibilidades futuras de, quem sabe, um turismo ambiental, um turismo educativo, vislumbrativo e que podem ser, quem sabe, um dia, propostas de ganho para essas populações. Esse projeto, o Grande Roteiro de Peter Lund, faz parte de um termo de compensação ambiental assinado pela Cimentos Lis, uma indústria de cimentos baseada em Vespasiano, que foi idealizado por nós, pelo Instituto do Caixa, pelo Opilhão, e também o órgão ambiental de Minas Gerais, Supran, CEMAD, e viram com muito entusiasmo o potencial do projeto. Como expectativas do projeto, a gente pode imaginar que as prefeituras, as comunidades locais, elas se interessem mais por saber um pouco da sua história. Aqui a gente está falando de Lund, mas antes mesmo de Lund, aquela região toda era muito importante como local de passagem, como esse ponto estratégico de extração de salitre. Então, da minha parte, eu esperaria que essas áreas se convertessem em unidade de conservação. Quem sabe, como a Prefeitura de Curvelo fez, de tombar como patrimônio histórico, quem sabe tombar como um parque, como uma APA, uma área de proteção. Isso seria um sonho, e que realmente se tornaria uma ferramenta de preservação ambiental e histórica da nossa população. E lembrando que o projeto continua além desses prazos, desse documento, desse vídeo, e no futuro eu acredito que outros espeleólogos vão ter o prazer de também passar por esse momento, de estar revisitando, às vezes pela primeira vez, uma caverna visitada pelo Lund quase 200 anos depois. Corta!